Bom dia, boa tarde, boa noite, estudante. Se você está aqui hoje, é para a gente fazer junto as questões do Plano de Estudo Tutorado de Minas Gerais. Então, o PET que eu estou seguindo é o terceiro ano da Modalidades Especiais e a aula de hoje vai ser sobre as questões das páginas 50 e 51. Se você ainda não viu esse vídeo que está aparecendo aí no seu player, eu recomendo fortemente que você assista antes de começar esse vídeo. O que eu vou utilizar aqui são apenas imagens em duas dimensões do que eu estou mostrando nesse vídeo, que é uma simulação 3D das geometrias moleculares. Mas sem demora, então, vamos começar. A questão número 1, ela diz o seguinte: o fogênio é um gás incolor, tóxico, asfixiante e de cheiro penetrante. Esse gás, utilizado como arma na Primeira Guerra Mundial, era produzido a partir da reação do monóxido de carbono e do gás cloro. Qual a geometria de cada uma dessas moléculas, respectivamente? Bom, o que a gente tem que ter em mente, então, são duas coisas. A primeira, o carbono do fogênio ali vai ser o átomo central e ele vai ter 4 ligações. Uma ligação simples com cada átomo de cloro e, consequentemente, uma ligação dupla com o átomo de oxigênio, sendo representado dessa forma aqui. Então, todas as ligações estão no mesmo plano da molécula, e as ligações fazem o desenho de um triângulo, e por isso ela é chamada de trigonal plana. Então, essa geometria do fogênio é trigonal plana. A segunda coisa que a gente tem que ter em mente é que as moléculas que só possuem 2 átomos, elas só vão poder assumir a geometria molecular linear. Tanto o monóxido de carbono quanto o gás cloro, eles só têm 2 átomos nas suas estruturas. Então, a única forma de assumir é a geometria linear. Elas não conseguem assumir algum outro tipo de geometria. Então, a resposta correta é a letra E, trigonal plana, linear e linear. Certo? Vamos passar para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: assinale a alternativa que associa corretamente a coluna de compostos químicos com a coluna de estruturas geométricas. Então, a gente tem aí algumas moléculas e algumas geometrias moleculares. A gente tem que associar quais delas estão corretas. Vamos lá. O NH3. O NH3 ele tem essa geometria aqui. É uma geometria piramidal. Ela não é trigonal plana justamente por conta do par de elétrons livre no nitrogênio. Esse par faz com que as ligações sintam a repulsão e não permaneçam no mesmo plano do nitrogênio. Então elas acabam se afastando um pouco e formando então a geometria piramidal. A geometria do HF foi o que eu acabei de falar na questão número 1. Ela só pode assumir a geometria linear. Então, a gente tem que a número 1 se associa com a letra C e a número 2 se associa com a letra A. O SO2 ele tem esse formato aqui, que é uma geometria angular. A geometria angular acontece também por conta do par de elétrons livre no enxofre, no átomo central de enxofre. Então, esse par de elétrons livre, faz com que as ligações SO do enxofre com o oxigênio sintam repulsão e se aproximem um pouco mais. Então, a gente não tem a geometria linear, a gente tem a geometria angular. Então, número 3 associado aí com a letra B. Por último, mas não menos importante, a gente tem o CH4, que tem a geometria tetraédrica. Então, a letra D está associada com o número 4. Se você não sabe o que é um tetraedro, eu recomendo o canal aqui da Bruna. Ela faz sólidos de Platão. E o tetraedro é um desses sólidos. Então, se você estiver curioso, não estiver reconhecendo um tetraedro nessa figura, seria bem legal que você desse uma olhadinha nesse canal da Bruna para você reconhecer o tetraedro na geometria molecular, tudo bem? Então, a alternativa correta é a letra
C, 2A, 3B, 1C, 4D. Atividade número 3. Selecione a alternativa onde há exata correspondência entre a molécula e sua forma geométrica. A resposta final é a soma dos números das alternativas selecionadas. A primeira coisa que a gente vai fazer, então, é fazer a correspondência entre a molécula e a forma geométrica. Então, vamos começar. A número 1, ela diz o seguinte. O N2 é linear. Bom, o que eu disse também nas atividades anteriores é que todas as moléculas que têm apenas 2 átomos não tem como assumir outra identidade senão a geometria molecular. Então, a número 1 é correta. O CO2, ele tem essa geometria molecular aqui, ó, 100 pares de elétrons livres no carbono. Então, a geometria é linear e a número 2 está também correta. Já a molécula de água, ela tem essa geometria, é uma geometria angular. Então, e ela só acontece, a geometria angular acontece por conta dos pares de elétrons livres presentes no oxigênio, que é o átomo central aí da nossa ligação. Então, por conta desses pares de elétrons livres, temos sim uma geometria angular. Outra alternativa correta. Bom, o PCl5, ele tem essa geometria aqui. A geometria do PCl5 não é plana trigonal. Ela está... Nem todas as ligações estão no mesmo plano, então não é plana. E ela não forma o desenho de um triângulo, então não é trigonal. Essa geometria é uma geometria que a gente chama de bipiramidal trigonal, onde a base seriam esses 3 ligações centrais aí, que formam sim um triângulo, mas formam também uma pirâmide para cada lado dessa imagem que eu estou apresentando para vocês. Então é uma geometria bipiramidal trigonal. O CCl4, ele tem a mesma geometria do CH4, que já foi apresentado, que é tetraédrica. Então, sim, essa questão também está correta. Já o BF3, ele não tem uma geometria pirâmide trigonal. Ele tem uma geometria plana trigonal, ou trigonal plana. Todos os átomos estão no mesmo plano da molécula e o átomo central não tem nenhum par de elétrons livre aí para fazer a repulsão deles. Então, aí a atividade ainda diz que a resposta final é a soma dos números das alternativas selecionadas. Então, a resposta final seria 7 mais 16, 1 mais 2 mais 4 mais 16, que é igual a 23, a resposta final. Bom, atividade 4. Apesar de ser bem extensa, ela apresenta um maior contexto do que a atividade em si. Vocês vão perceber, ó. 2 médicos foram até a cantina do hospital para tomar café. Para adoçar seu café, um deles utilizou um envelope de açúcar orgânico e o outro um envelope de adoçante dietético, dissolvendo completamente os conteúdos em suas respectivas bebidas. A tabela apresenta algumas informações dos envelopes desses adoçantes. Tem aí a tabelinha que apresenta as informações e agora é a parte da atividade que a gente vai ter que reconhecer. Bom, a estrutura de Lewis para a molécula de dióxido de silício, substância utilizada como antiumectante no adoçante dietético sucralose, é similar à estrutura de Lewis para a molécula de, complete a frase, que apresenta geometria molecular de complete a frase. Seguinte, eu fiz essa questão da seguinte forma. Eu analisei lá na tabela periódica como seria o silício. O silício ele é da mesma família do carbono. Então, ele também faz 4 ligações e a geometria, então, vai se assemelhar à geometria de uma molécula que tenha o carbono. Então, seria a molécula de CO2, que apresenta que tipo de geometria molecular? A gente já falou nas atividades anteriores, que é a geometria linear. Então, a resposta correta é a letra E. CO2 linear.
A número 5 agora é um pouco mais complicada, mas ela fala unicamente da molécula de amônia. Então, considerando a molécula de amônia, assinale a alternativa correta. A geometria molecular corresponde a um tetraedro regular. Bom, a geometria molecular está aqui. A geometria, na verdade, é piramidal, então ela não corresponde a um tetraedro regular. O tetraedro regular, por exemplo, seria o CH4 ou o CCl4. Também foram apresentadas nas atividades anteriores. O átomo de nitrogênio e dois átomos de hidrogênio ocupam os vértices de um triângulo equilátero. Não, isso não é verdade. Eles não ocupam os vértices de um triângulo equilátero. O centro da pirâmide, formado pelos átomos de nitrogênio e pelos átomos de hidrogênio, é ocupado pelo par de elétrons livre. Não também. O par de elétrons livre fica na parte externa a essa pirâmide. É ele que gera a pirâmide, ele não pode estar no centro dela. D. Os átomos de hidrogênio ocupam os vértices de um triângulo equilátero. Olha, eu vou mostrar essa molécula de uma forma diferente. Agora, a gente tem o par de elétrons livre mais atrás do plano. Depois, a gente tem o nitrogênio, que está ligado a 3 hidrogênios que estão mais próximos da gente. E assim, a gente consegue ver um triângulo equilátero. Então, sim, a alternativa D é a alternativa correta. A alternativa E diz o seguinte: as arestas da pirâmide formada pelos átomos de nitrogênio e pelos átomos de hidrogênio correspondem a ligações iônicas. Não. Nessa molécula, a gente só tem ligações covalentes, onde há o compartilhamento de elétrons entre os átomos. Não temos ligações iônicas. Bom, as questões de hoje eram isso. Vamos finalizar agora com a nossa frase do grande Albert Einstein, que disse: no meio da dificuldade encontra-se a oportunidade. Então a gente está agora vivendo uma pandemia muito perigosa. É complicado, mas eu queria convidar você a aproveitar essa oportunidade. Estamos no meio de uma dificuldade, então vamos fazer com que a oportunidade aconteça. Ficaram dúvidas? Comente ou converse comigo. Eu estou disponível aqui, estou disponível no Instagram. Curta, compartilhe com seus amigos, tente ajudar o máximo de pessoas possível com esse vídeo, tudo bem? Até a próxima aula e tchau!